mais uma videoaula. Então a videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês, nós vamos falar aí sobre as circunferências. Então a equação geral da circunferência, equação reduzida, posições relativas, certo? E nessa parte de geometria analítica, ela de fato é muito importante e a gente precisa ter aí alguns cuidados para poder trabalhar bem o tipo de questão aí que envolva esse tema, certo? Então vamos lá. A circunferência é o conjunto dos pontos equidistantes de um ponto dado, certo? Então esse é o conjunto, o lugar geométrico que representa essa circunferência. Então a equação geral de uma circunferência, ela é sempre uma equação do segundo grau com duas variáveis. Então, obrigatoriamente tem que aparecer os termos x ao quadrado e y ao quadrado. Esse termo em x, xy, normalmente ele é obtido através de uma rotação, mas se a gente fizer uma rotação numa circunferência aí no plano cartesiano, esses pontos aqui eles vão modificar as coordenadas aí do centro da circunferência, certo? O ponto mais ao norte da circunferência, o ponto mais ao sul. Então vai ficar modificando aí esses pontos que são as extremidades dessa circunferência. E aí o termo dx mais ey mais f, que é o nosso termo independente. Isso igual a zero. Então observe que é uma equação com duas variáveis, x e y, e as duas variáveis elevadas a 2, duas variáveis aí de grau 2. Só que a gente consegue quadrado essa equação geral para uma equação reduzida. Aqui eu coloquei o exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y menos 3 igual a zero. E aí eu quero transformar agora para a equação reduzida. Só que antes de a gente fazer isso, como é que funciona essa equação reduzida? A equação reduzida, a gente vai ter aqui exatamente as coordenadas relativas ao centro da circunferência, porque são informações aí extremamente importantes. Então eu preciso do centro e do raio para poder aí ficar definida de fato qual é a minha circunferência. Então aqui x0, y0, repare que com os sinais trocados, eles representam o centro da circunferência. E o termo independente aqui é o raio elevado ao quadrado. Beleza? Então vamos usar como exemplo essa equação aqui. Eu quero trazer essa equação para a forma reduzida, certo? Então eu quero determinar qual é o centro e qual é o raio dessa circunferência. Então para isso, a gente vai utilizar o método que a gente chama de método de completar quadrados. Que método é esse de completar quadrados? A gente vai usar um produto notável. Então, a gente tem aqui a mais ou menos b ao quadrado é igual a ao quadrado mais ou menos 2ab mais b ao quadrado. Por quê? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Eu posso dizer aqui que o a ao quadrado é a minha variável, então eu tenho aqui um termo de grau 2. Só que esse trinômio quadrado perfeito, eu posso voltar para essa forma. E é exatamente essa forma que a gente quer trabalhar na equação, certo? Então vamos lá, vamos reorganizar essa equação aqui. Eu vou ficar com x ao quadrado menos 6x mais... Aí aqui eu preciso colocar um termo para transformar essa expressão em um trinômio quadrado perfeito. Não sei ainda qual valor vai ser esse, mas vamos lá, continuando. Vou organizar então agora a parte com o y. Y ao quadrado mais 8y mais, então vou ter um outro valor aqui para completar o trinômio em relação ao y, e isso é igual a 3.
né, ó, menos 3, né, do outro lado da igualdade, vai ficar positivo, né, mais 3. Para a gente poder completar quadrado, a gente vai observar aqui, ó, esse termo aqui, ó, né, o termo que multiplica, né, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ele é exatamente sempre o dobro, certo? Porque multiplicando por 2 é o dobro. Então aqui, ó, se eu quero descobrir quem é o outro termo, o que eu faço a partir desse? Já sei que um dos termos é o x. Então, para saber qual é o outro, eu pego 6 e divido por 2. Então, 6, né, dividido por 2 vai dar 3. Então, meu segundo termo é 3. E aí, para completar quadrado, eu elevo ao quadrado. Certo? Então, ó, peguei aqui esse termo, dividi por 2. O resultado foi 3. E agora eu vou colocar aqui, para completar quadrado, o 3 ao quadrado. Certo? Agora vamos fazer a mesma coisa com a variável y. Né? Tem o y ao quadrado, então o y já é o meu primeiro termo. Falta descobrir qual é o segundo aqui ao quadrado. Então, ó, vou pegar o termo do meio, né, divido por 2 e elevo ao quadrado. Então, ó, dividindo por 2, né, esse resultado vai ser 4. Elevado ao quadrado, 16. Então, o termo que eu tenho que somar aqui é 16. Mas repare que se eu somar 9, né, desse lado da igualdade, eu também tenho que somar 9 do outro lado. Se eu somei 16, né, desse lado da igualdade, né, nesse membro da equação, eu também tenho que somar 16 do outro lado para não alterar a equação, certo? E agora a gente pode escrever, né, de fato a nossa, né, equação reduzida, né, da minha circunferência. Ó, o termo que eu usei foi o 3. Então, ó, e aqui o sinal é negativo. Então, voltando, né, do trinômio quadrado perfeito para essa forma, né, fatorada, eu vou encontrar x menos 3 ao quadrado. Mais esse termo que eu usei para completar foi o 4, né? Então, e aqui é positivo. Então, vai ser y mais 4 ao quadrado igual 3, né, mais 9, 12. 12 mais 16, 28. Pronto, agora eu tenho aqui as informações importantes sobre a circunferência. Quais são as coordenadas do centro dessa circunferência? X igual a 3 e y igual a menos 4. Então, 3 menos 4 é o centro dessa circunferência. E qual é o raio, né, dessa circunferência? Esse termo aqui é o raio ao quadrado. Então, o raio é raiz quadrada de 28. 28, né, dá para a gente simplificar aí um pouquinho, né? 28 é, né, 4 vezes 7. Então, raiz quadrada de 4, 2. E o 7, né, permanece aí na raiz. 2 raiz de 7 é o raio aí dessa circunferência. Valeu, pessoal! Grande abraço, até o próximo!